Claro e salve a força do sagrado. Boa madrugada. Salve o reino das almas. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que foi ver esse vídeo. Agora, nesse exato momento, é de madrugada. Vamos lá. Vamos ver aqui o que o sagrado traz nessa mensagem intuitiva. Salve a força de toda a hierarquia espiritual, de todo o sagrado de vocês, meu sagrado, saúde o sagrado de vocês. E vamos trabalhar aqui no Reino das Almas, vamos ver o que nossa guardiã traz hoje. Vamos ver aqui uma mensagem intuitiva. E já sabe, já deixa o seu like, se inscreva, faça parte dessa egrégora, que juntos somos mais fortes. Vamos ver o que sai aqui hoje. Olha lá. Carta do espelho, destino e ousadia. As portas estão se abrindo, mas a decisão de atravessá-la é sua. Não hesite antes das oportunidades. Lembre-se, quem usa, conquista. A pombagira te encoraja a seguir sem medo. Então, esse já é a cartada, né, da própria pombagira, trazendo aqui uma mensagem sobre você ousar, sobre você atravessar, né, essa porta aqui, que é a porta da prosperidade, as portas que estão se abrindo, né, que pode ser N coisas, as portas se abrindo para o seu conhecimento, para os seus projetos, para as suas realizações, suas conquistas, mas é necessário ter a ousadia, que seria o quê? Não deixar para depois, não procrastinar, não deixar assim, quando eu tiver oportunidade eu vou fazer. Não, a oportunidade quem vai fazer é você. Aí as portas vai se abrindo, né? Com atitude, coragem, de não ter, né, não ter medo, né? Só faz, só vai. Isso chama ousadia. E aí os caminhos vão se abrindo, ó. As janelas, as portas, né? Estão se abrindo, mas a decisão de atravessar é sua. Que essa decisão é o quê? Quando eu ouso em agir, sem medo, sem vergonha, sem travas, né? Então, aqui me fala o quê? Lembre-se que quem ousa conquista. Ou seja, se você quer conquistar algo, você vai ter que ter ação, vai ter que ter coragem, vai ter que agir. Porque uma coisa é querer, sonhar em ter. Outra coisa é fazer acontecer. Aí é que tá o mistério da coisa, né? Então, vamos ver aqui com o tarô de Maria Padilha, o que pode ser mais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha com o baralho. Ó, a carta do lápis, que fala sobre você tendo essa ousadia, né, de escrever aí talvez uma nova história, um novo caminho, né, que vai ser traçado pela sua ousadia em querer fazer, em querer realizar, em querer, eu quero muito que isso aconteça, mas você tá fazendo para isso acontecer? Porque se você ficar deixando para depois, ou esperando a oportunidade certa, ou eu vou fazer quando esse dinheiro entrar, eu vou fazer quando a ocasião certa aparecer, isso não vai acontecer. Você vai ter que fazer naquele momento presente, é o agora. O agora é o que importa, porque o agora é o futuro de amanhã, né? Então, se eu estou fazendo, se eu estou agindo, se eu estou me ousando, né? Se eu me ouso a fazer, então provavelmente isso mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai acontecer. Então, eu tenho o lápis, né, em minha mão, para me poder escrever aqui o meu próprio caminho, o meu próprio destino. Com a sabedoria dos ancestrais, você vai tendo inteligência, você vai escrevendo aí a sua história, né? Tendo uma nova rota. E aí o que importa daqui para frente? É o momento aqui e agora. A ousadia te leva a esse destino tão sonhado,
talvez tão realizado, né? Porque aqui são realizações, as portas estão se abrindo para quê? Para que você ousa em atravessá-la, mas aí vai ter que ter decisão. Qual é a sua decisão de hoje? Você quer deixar para amanhã, para depois, para quando tiver a oportunidade certa? Isso não vai se realizar. Você vai ter que fazer com o que você tem, se for um projeto ou se for um trabalho. Você vai ter que começar agora. Agora é o destino, né? Agora é o futuro. O futuro de amanhã só depende de hoje, né? Já não tem uma frase que diz isso e é verdade, porque o amanhã é muito incerto. Você tem que fazer agora, o tempo real, agora. O que você está fazendo agora para o seu crescimento? O que você está fazendo agora para alguma mudança positiva dentro de você, dentro dos seus pensamentos, dentro da sua energia? Então, ousem atravessar essa porta, né? Para você ter resultados positivos na sua vida, né? Ó, carta da vela, que me fala também sobre essa energia do fogo, de transmutar a energia, de poder, né, fazer as coisas acontecer, né, porque o fogo ele representa essa transmutação, essa transformação, né, e pode ser uma transformação de realidade aqui, né? Aqui me mostra muito assim, ó, se você quer uma coisa, você tá fazendo algo para que essa coisa se realize, porque pode ser várias coisas, trabalho, relacionamento, caminhos da finanças, né, da prosperidade, mas você tem que agir, você não pode, semana que vem eu faço, quando entrar um dinheiro X eu faço, quando eu tiver no meu momento sozinho eu faço. Isso não. Aí esse momento nunca vai chegar, porque você tem que ousar, ter a ousadia. Não, eu vou fazer agora, vou fazer com o que tenho, com o que dá e vamos pra cima. Né? Então tem essa energia do fogo, de transmutar, a energia do lápis, né? De, não, eu vou, tá ruim agora, mas eu vou trabalhar em mim e vou reescrever aqui um novo cenário, um novo momento, uma nova energia, eu vou adentrar como é que faz isso? Eu vou buscar conhecimento e eu vou me ousar atravessar essa porta, porque eu quero algo que seja, né, relacionado a esse crescimento, a essa prosperidade. Eu quero que as portas se abram na minha vida. Então você tem que ter o que? A coragem de seguir sem medo, né? Eu vou fazer e eu não estou esperando a aprovação de ninguém, validação de ninguém. É o que eu quero, é o que eu penso, é o que eu sinto em fazer. E aí começa a transcender, né? Toda a energia, as mudanças começam a vir. Você tem que dar o primeiro passo, senão nada vai acontecer, não é verdade? Então vamos ver aqui, caiu muitas, ó, a carta do consulente aqui, que pode ser, né, um rapaz, né, que encontrou essa leitura, mas independente, né, do gênero, vamos pôr aqui o consulente, tá? Pode ser que algumas pessoas não tenham tendo coragem em agir em determinada situação por conta dessa pessoa também, que aí representa uma figura masculina, né? Você até gostaria de fazer algo, você tem vontade de fazer algo, mas por conta de opiniões ou por conta de empecilhos, porque vem, viu? Sempre vai ter coisas que vai tentar te puxar para trás, né? Às vezes até o seu próprio pensamento puxa um pouco você para trás para que você não ouse em atravessar essa porta, né? Descobrir que você é capaz. Aqui algumas pessoas podem estar tendo um bloqueio, né? Com relação a um certo alguém, a uma certa situação, ou pode ser até opiniões, né? Também, ou pode ser um pai, um avô ou esposo ou alguém próximo a você que às vezes não vai dar certo, isso não é para você. E aí o que acontece? De vez a sua energia aumentar, ela diminui, e aí você não tem coragem para agir, você não tem coragem de ousar em fazer o que você sente vontade de fazer, né? Porque às vezes você quer montar um comércio, você quer montar uma loja, ou às vezes é a mesma coisa, né?
Ou às vezes, enfim, qualquer coisa. Às vezes você tem vontade ali de fazer uma faculdade. Aí a outra pessoa fala, mas você já tá velho para isso, velha para isso. Então são várias questões que pode vir a acontecer, que pode ser tá ligada a essa segunda pessoa, que às vezes você tá dando muito crédito, muito ouvido para pessoas que não constroem nada, não gera valor nenhum. E você tá dando muita importância para isso. Aí você deixa de fazer o seu, muitas vezes para agradar, para talvez nem seja agradar, mas para, sabe, ali para manter uma situação. Ah, não, realmente isso não é para mim, entende? Então pode estar ligado muito a isso. Ó, e de novo saiu a figura de um homem, tá? Então aqui pode ser alguém próximo a você que talvez até seja um pouco esse impedimento, né? Pode ser impedimento na sua energia, nas palavras, ou tá te atrapalhando também na vida, né? Assim, no cotidiano, né? No dia a dia. Essa pessoa é uma pessoa que você convive, ao invés dela te pôr pra cima, ela te põe pra baixo. Você tenta sair de um lugar, aí acaba que você retornando pro mesmo caminho, pra mesma situação. Então aqui a Pombagira tá falando, você precisa ter coragem e sem medo. Se você quer muito, de repente você quer algo assim que no ponto de vista dessa outra pessoa, eu se eu fosse você não faria isso. E aí você acaba aqui se frustrando, ao invés de você falar, não, eu não dependo de opinião de ninguém, de dessa validação dessa outra pessoa, porque senão eu nunca vou conseguir sair desse lugar, dessa situação que eu estou. E eu tenho sonhos a realizar, eu tenho sonhos, metas, né? Eu quero algo a mais, né? Que aqui a Pombagira tá falando, você precisa ousar, você precisa ter coragem, seguir sem medo e ir para cima, porque se você ficar nessa dependência de opiniões, de emoção ou de achismo, você acha que você vai conseguir ousar atravessar essa porta? Talvez seja até encerrar um ciclo e dar início num outro. Por quê? Porque você está pensando mais na outra pessoa do que em si mesmo. E isso acontece muito, às vezes em relações familiares, relações, né, tóxicas, né? Que a pessoa só pensa em si. Então são várias coisas que pode estar acontecendo aqui com alguém nessa leitura que a Pombagira está falando. Você precisa pensar em você, você precisa mudar o seu cenário, reescrever a sua história, mas para isso você precisa ter coragem, assumir a sua identidade, assumir as suas vontades e sem medo, sem olhar para trás, porque se você for ficar olhando para os lados, sempre vai haver um obstáculo e às vezes esse obstáculo é a própria pessoa que está próxima a você. Deixa eu ver, ó, carta da vitória. Se você tiver coragem e agir e seguir em frente, confiar nos seus ancestrais, nas suas intuições, aqui me fala que através da sua ousadia você consegue ter as suas realizações, porque os caminhos vão se abrindo. Talvez era o impedimento, talvez vinha não só daquela pessoa, mas de alguma situação que você se permite a estar que vai te paralisar sempre. Você dá um passo para frente, dois para trás. Aí quando você vai ver, não saiu do lugar. Você até quer, mas aí você dá tanta importância para as coisas, para as situações, para as dificuldades ou para as pessoas, que aí os seus sonhos vai só minando as suas vontades, as suas realizações e aí nada acontece. Então aqui vai refletindo aí, pega só o que ressoar e vê se está fazendo sentido, depois você deixa aí nos comentários. Aqui me mostra muito que você tem essa possibilidade, essa capacidade de alcançar coisas inimagináveis, né? Porque às vezes você nunca pensou que pudesse realizar um sonho ou chegar num lugar através dessa ousadia, né? É como se você falasse, se eu não tivesse tido coragem para ter o primeiro passo, eu nem sei se eu tinha conseguido, né? Porque aqui eu posso estar falando com pessoas que às vezes atende muitas necessidades do outro e não atende as suas, né? Não se coloca ali em primeiro plano.
Então, pode ser uma questão de você ter, agora, nesse momento, se você quer mesmo realizar algo ou manifestar algo em sua vida, você vai ter que ter aquele lado mais. é, Aquele lado assim mais ambicioso. Você tem que pensar um pouco em você também, porque senão as pessoas vão querer te ver bem, mas é aquele ditado, não tão bem quanto elas. Enquanto você estiver numa situação ali, numa posição assim, que não seja de, ah, tá bom ali, ela não, dali ela não vai passar. Então aí vai estar tudo bem para todo mundo, mas e se você ousar atravessar essa linha? Se você ousar a ir contra os seus medos, a ir contra o que o outro acha, ou contra essa energia que às vezes quer te paralisar, aonde será que isso vai dar? Aí é onde você tem que pensar. E se eu ousar atravessar essa linha? Será que eu não vou conseguir o que realmente eu quero? Reflexão, tá? Então vamos lá. Ai, mais uma cartinha, ó. A lâmpada que se acende. Alguns vai começar a ter o despertar da coisa aí. De ter uma percepção, né? Então aqui fala assim, ó. Algo inesperado irá acontecer. Ou seja, vai ter algum momento do dia ou aí durante durante esse mês, né, os dias se passando, que alguma coisa vai despertar em você e você vai falar, poxa, realmente, quer saber? Eu já fiz de tudo e não consegui sair do lugar, então eu vou ousar atravessar essa linha, eu vou ousar atravessar essa janela, porque do jeito que tá eu já vi que não vai dar mais em nada. Então você quer saber? Eu vou me ousar a buscar um conhecimento, a ter uma atitude, a ter dar o primeiro passo, porque o não eu já tenho. Agora, se eu for atrás do sim, e se o sim der certo? E se eu estourar? E se eu realizar o meu sonho? E se eu, de repente, conseguir uma promoção no meu trabalho? Ou, de repente, conseguir eu mesmo, né, montar ali o meu trabalho? Enfim, para cada um vai ser algo assim, ó. Só ousa que você vai ver quais são os resultados, porque a pombagira tá falando, os seus caminhos estão se abrindo, as portas estão se abrindo, mas você vai atravessar essas portas ou você vai ficar parado no tempo pensando, né? E aí é aquele negócio, se você não fizer por você, não espere que ninguém faça. Ó, para encerrar esse vídeo, a carta do Sol e os caminhos, confirmando ali a leitura que fala sobre os caminhos estão se abrindo. É hora de você começar a pensar em você, no que você quer conquistar, realizar. Porque ninguém vai trazer nada de bandeja para você, bater na sua porta e falar, toma, para você. Exu vai falar assim, ó, eu tô abrindo seus caminhos, mas é você que vai ter que começar a andar, é você que vai ter que ter decisão, é você que vai ter que ter essa vontade de querer fazer o negócio acontecer, porque eu não posso fazer tudo por você, porque senão até mesmo vai estar interferindo no seu livre-arbítrio, mas eu posso te mostrar, eu posso te intuir, eu posso fazer você enxergar aonde que é esse caminho que traz as suas realizações, a sua prosperidade, mas você tem que trilhar esse caminho com as suas próprias pernas, você tem que pôr energia nos seus sonhos, nos seus projetos, nas suas realizações, e não espere que ninguém vai fazer nada para você, porque aqui é como eu vejo, é mais fácil a pessoa querer ali te colocar cabresto, né? Te colocar naquela gaiolinha, te colocar naquela assim, ó, deixa ali que tá bom. Aí tá bom pra quem? Pra você ou pra pessoa? Então você tem que pensar aí, né? E aqui, ó, vou ler pra você. Desimpedimento na vida do consulente. As estradas estão abertas, permitindo que a vitória possa chegar em sua vida. Então, aqui, como a própria espiritualidade já fala, só depende de você. Os caminhos estão abertos, mas é você que vai ter que tomar decisões, né? Ter as decisões. Porque Exu mostra, Exu fala, Exu dá caminho. Mas se você não... Ah, vou deixar para depois. Ah, vou deixar para quando eu tiver oportunidade. Não, a oportunidade é agora. Tá certo? Então essa é a mensagem que eu tenho para você. Fez sentido com você? Deixa aí nos comentários, se inscreva, faça parte da nossa egrégora das almas.
Quem quiser contribuir com o nosso canal financeiramente, a chave Pix está lá na descrição. Ou se você quiser me chamar para fazer perguntas objetivas, o valor tá R$20, a chave Pix e o WhatsApp tá lá na descrição, em todos os canais. E eu conto com o seu like, com a sua participação nos comentários, se ressoou com você, e que nossa egrégora cresça cada vez mais. Salve a banda, salve Exu, até o próximo vídeo.